Obrigado, Sr. Presidente. Começava por cumprimentar os Srs. Secretários de Estado. De facto, a nossa ideia era que, a propósito daquele episódio de rarefação, desaparecimento do açúcar das prateleiras da grande distribuição, nós fizéssemos uma abordagem mais funda sobre este problema da produção da beterraba, da produção de açúcar no nosso país. Eu mesmo muito sumariamente lembrava que nós não produzimos beterraba até 74, até abril de 74. Os interesses colonialistas proporcionavam-nos as ramas e as empresas aqui não estavam nada interessadas no desenvolvimento desta cultura durante todo o período do fascismo. Este problema levantou-se com muita força depois do 25 de Abril, ligado ao problema da introdução de novas culturas e particularmente de resposta a problemas que já então existiam da déficit da nossa balança agroalimentar. Com a adesão em 86 nós tivemos acesso a uma cota de 60 mil toneladas. Esta cota foi posteriormente passada para ter direito a mais 10 mil toneladas em 96, mais 10 mil toneladas, portanto ficamos com um total de 70 mil toneladas. Entretanto, foi-se arrastando a iniciativa de construção de uma nova fábrica, da fábrica, sobretudo por oposição das duas refinadoras, a Tate & Lyle, portanto ligada ao grupo Alcântara, ligada ao grupo Tate & Lyle, e a própria RAR do grupo Acedo da Silva. Quando se dá o início da fabricação de açúcar em 1997, nós podemos dizer que se tinham perdido 10 anos, com esta produção. Face ao período a partir do qual passávamos a ter direito a 60 mil, que representavam apenas 0,4 décimas da produção total da União Europeia. O país teve um enorme prejuízo durante estes anos, não produzimos 600 mil toneladas de beterraba nestes 10 anos, de ter em conta que do volume de negócios da beterraba, cerca de 60% ia para os agricultores. Nós podemos ter uma noção do que é que isto significou de perdas para a agricultura. E estas duas empresas, entretanto, embolsaram, pelas nossas contas, durante este período, qualquer coisa como 180 milhões de dólares, exatamente pelo lucro absolutamente exagerado que tinham entre o custo de fabrico e o custo a que vendiam a tonelada de açúcar. Construiu-se a fábrica, o Estado português investiu qualquer coisa como 50 milhões de euros, quase 50 milhões de euros, não foi nenhuma brincadeira, foram 50 milhões de euros, estranhamente entrega a maioria do capital social desta empresa a um grupo italiano, com participação de uma associação de produtores espanhóis, estranhamente, e neste processo vamos desenvolvendo a nossa produção, atingimos níveis de produtividade bastante elevados a partir de determinada altura, e estranhamente durante o período do ministro Jaime Silva, portanto no anterior governo do Partido Socialista, liquidam-nos a produção, primeiro com uma redução a metade e depois com uma redução residual a 15 mil toneladas, e isto acabou por liquidar a produção. E como nós, na altura, referimos várias vezes aqui ao Governo e referimos no Parlamento Europeu por intermédio da nossa deputada Hilda Figueiredo. E, portanto, chegámos à situação que é não produzir beterraba e ter transformado a fábrica de produção de beterraba numa nova fábrica de refinação de açúcar. Estando aqui a ouvir os Srs. Secretários de Estado sobre esta matéria, eu começava por lhes perguntar se não teria sido possível responder às perguntas que nós fizemos ao Ministério da Economia e ao Ministério da Agricultura em 14 de dezembro. Vamos a caminho dos 2 meses, 2 perguntas que ficaram sem resposta sobre este problema. Depois, perguntar-lhes, talvez seja o momento de nós colocarmos este problema com força ao Sr. Secretário de Estado, está particularmente indicado a presença, e no seu sentido nós convidámos, porque participou deste processo no anterior governo,
portanto, este processo de liquidação da produção de beterraba em Portugal. E a primeira pergunta que lhe coloco é o que é que levou o Governo a aceitar esta imposição da União Europeia de liquidação da produção da beterraba? O que é que se tornou impossível, digamos assim, que o país defendesse a produção de beterraba no nosso país? Depois, o que é que o Governo fez aos 6,4 milhões de euros que recebeu de indemnização pelas quais vendeu esta produção à União Europeia? O Estado português recebeu 6,4 milhões de euros, tanto quanto eu sei. Depois, gostaria de saber, a fábrica teve que ser adaptada novamente à refinação de ramas de cana-de-açúcar e gastaram-se mais 12 milhões de euros. Gostava de ter uma ideia quem é que pagou estes 12 milhões de euros da adaptação da fábrica à refinação de cana-de-açúcar. E uma última pergunta neste grupo de questões ligadas com a produção da beterraba. Qual é a perspectiva que Portugal tem de recuperar a produção de beterraba no quadro da União Europeia? Este problema é tanto mais importante quanto nós sabemos que desde sempre o projeto do Alqueva, da bacia irrigada do Alqueva, colocou em cima da mesa a possibilidade de ali se vir a produzir mais beterraba. Digamos que aquela beterraba que nós estávamos a produzir no Sorreia, ali naquela zona, correspondia a cerca de 20% do consumo português, nem sequer era nada do outro mundo. E, portanto, a possibilidade desse alargamento, por exemplo, a Espanha é praticamente autossuficiente na produção de açúcar. Os seus secretários depois responderão em função a aqui questões que eu domino mal, qual deles é que tem a tutela efetiva. Eu perguntava-lhe esta questão. Em cerca de 9, 10 de dezembro, muito ligado com aquele episódio que se verificou, o Ministro da Agricultura diz que desconhecia o racionamento nos hipermercados. Eu gostava de perceber como, quando já era visível para toda a gente, noticiado por todo o lado, que as próprias distribuição a dizer que havia racionamento, o Ministro da Agricultura dizia que desconhecia o racionamento. Depois,